Boa tarde. Começou a semana, que graças bom, né, ao bom Deus, né, Luquinha? Mais uma semana de muita vitória pra gente, né? Amém. Tá acabando abril. Foi. Vai passar. Foi. Tudo Vai passa. passar. Inclusive a gente. Bom, bora lá começar a semana. O programa é imperdível hoje. Só que antes, bora alimentar também um pouquinho a nossa alma e alimentar o nosso coração. Eu sei que muitas vezes dá vontade, a gente se cansa. Mas não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. Jamais desista daquilo que Deus está bem perto para te entregar. Às vezes a gente está cansado, mas a gente está muito perto de alcançar aquilo que a gente quer. Não desiste, não. Respira e segue em frente. Zóio Verde, o que tem no programa? Só nas farmácias já é possível comprar medicamentos usando a receita digital e Polícia Rodoviária Federal apreende 98 quilos de maconha dentro de uma ambulância no interior de São Paulo. Converse com a gente durante o programa e tire suas dúvidas. Eu vou lembrar dos prêmios para você no nosso Facebook, são 2 super kits. Um tem produtos da Tracta Polipet, Cooper e Ortovip e tem um outro super kit cheio de produtos do Café Brasileiro. Para concorrer, você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar as 2 fotinhos e já participa então dos nossos sorteios. Bora conversar, aprender bastante, porque hoje é dia de dicas de saúde. Quem já não pegou, quem não tem um idoso em casa, ou conhece alguém que tenha, né? Difícil segurar eles dentro de casa. Pois é, aí você consegue segurar, só que aí fica dentro de casa, fica inquieto. Às vezes vai para um lado, vai para o outro, tem uma queda, até mesmo a fratura. Como preservar também a saúde mental nessa época de pandemia? Pois é, porque eles querem ser ativos, eles precisam ser ativos, só que tem que ficar dentro de casa e muitas vezes acaba entrando em depressão. Então vamos aprender? Quem vai tirar as nossas dúvidas ao vivo, ele que está aqui em São José dos Campos, é geriatra da Unimed, o doutor Aurélio Tucci de Oliveira. É Tucci ou Tucci, doutor? Para não errar. Olha, é italiano, então o correto seria Tucci, mas Tucci. eu atendo dos 2 jeitos. Então vamos no Tucci. Tucci de Oliveira, muito obrigada por estar aqui. Doutor, antes da gente começar o programa, tem uma enquete que a gente sempre faz com o pessoal do Instagram, né, Luquinha? Aí você corre pro @falando nisso Band, entra aqui nos nossos stories e responde pra gente 2 perguntinhas. Você sabe como cuidar da saúde mental dos idosos nesse período de quarentena? Olha só, 83% diz que não sabe. Olha. E você tem tomado algum cuidado específico com os idosos nessa quarentena? 85% diz que sim. A gente quer saber desses cuidados, então, nessa caixa aqui de perguntas e respostas. Então você pode mandar pra gente aqui essa experiência que você está tendo e também alguma dúvida ligada ao assunto de hoje. É exatamente isso. Doutor, uma perguntinha. Aumentou, o senhor tem ou não essa informação? Estou pegando o senhor aí no contrapé. Se aumentou o número de acidentes domésticos com os idosos por conta desse confinamento, ou seja, os idosos um pouquinho menos pacientes, de repente queda, alguma coisa nesse sentido? Olha, Solange, ainda não foram divulgados dados a respeito disso, se aumentaram, se o número de quedas, acidentes em casas aumentou em consequência do isolamento. É de se imaginar que sim, né? Uma vez que idosos mais em casa, saindo menos, 70% das quedas ocorrem em casa, então é de se imaginar que sim, mas oficialmente a gente não tem dados para poder dizer isso aí. Ok, então, o Luquinha já está com perguntinha aí, né, Luquinha? Isso, o pessoal participando também pelo Instagram. E olha que interessante, a gente comentou sobre essa parte psicológica, né? Uma querida quer saber como evitar a depressão nesse momento de pandemia, então, com quem tem idade, aí da terceira idade, doutor? As entidades médicas elas têm se preocupado muito, porque há um risco de transtornos mentais agora, né? Isolamento maior, os idosos mais em casa, então é provável que aumente os casos de depressão e ansiedade em casa dos idosos. Que já tem uma prevalência grande, né? A gente imagina que 10% de idosos são depressivos. Daquilo que Deus está bem. Então, como evitar isso, né? Eu acho que atividades em casas que possam trazer alguma forma de prazer, né? Como leitura, jogos ou mesmo filmes, né? Atividade de artesanato, ou então aprender alguma nova atividade que seja. Hoje em dia a tecnologia favorece muito, e principalmente manter contato com os entes queridos, né, através da tecnologia. Você não pode estar próximo, você não pode dar um abraço, mas a tecnologia favorece a interação. Acho que isso ajuda muito.
Ok. O Ed, doutor, que está na Bolônia, está na Colômbia, ele pergunta, ele está em Bogotá, está longe da mãe, não consegue voltar, está muito preocupado com a mãe, que tem 85 anos de idade, ele está acompanhando a gente aqui pelo Face. Ele pergunta o seguinte: como é que eu posso entreter minha mãe aqui de longe? Estou bem preocupado com ela, apesar dela ter uma cuidadora, etc e tal. Agora, como é que eu posso entreter a minha mãe aqui de longe? Como é que eu posso minimizar esse medo e essa saudade dela? Essa é uma situação recorrente, né? A gente imagina que 20, 30% dos idosos morem sozinhos, né? Então, mesmo tendo cuidadores, às vezes no período da noite, os idosos ficam sozinhos, né? Então, além de ficar sozinho, ainda tem o isolamento que não pode sair para a rua. Às vezes o contato com amigos, com parentes era fora de casa, agora nem isso tem, né? Olha, como entretê-la? Eu acho que são essas dicas, né? Sempre estar com contato próximo pela tecnologia, diário, né? Quanto mais vezes melhor, e orientando para essas atividades que o idoso gosta. Quem sabe até iniciar um curso, né, que seja pela internet, né? Ou atividades de artesanato, filmes. Uma dica que eu acho muito boa é, dentro de casa, tentar uma exposição solar, né? Os idosos podem, dentro de casa, ter uma exposição solar, lugares ventilados. Eu acho que isso, para a sanidade mental, é bastante importante. Ok, então. Tem gente perguntando, e daqui a pouquinho a gente vai responder, doutor Aurélio, qual é o perigo, viu, Luquinha, da fratura no idoso? E se isso acontecer, quais as primeiras providências? Pode mandar sua perguntinha aqui pra gente, participar ao vivo também, mas a gente para um pouquinho o assunto para ficar bem informada com as notícias da redação. E a Caixa Econômica Federal liberou hoje os saques presenciais do auxílio emergencial de R$ 600 nas agências e casas lotéricas por todo o país. O dinheiro foi depositado nas poupanças digitais do banco. E nós vamos saber mais detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, excelente semana para você, Israel. Obrigado, Solange, para você também, para o Lucas e para quem acompanha o Falando Nisso. Uma boa tarde. Olha só, esses depósitos foram feitos para os beneficiários que não recebem Bolsa Família e que não têm conta em outro banco. Para o beneficiário sacar, é preciso gerar uma senha no aplicativo Caixa Tem. Inclusive, esse aplicativo vem apresentando muitos problemas nos últimos dias. A Caixa também solicita a apresentação do documento com foto. A ordem de pagamentos do auxílio obedece o mês de aniversariantes dos trabalhadores, que começou com os nascidos em fevereiro e também março. Para sacar, é preciso ter uma conta poupança social na Caixa Econômica Federal. Solange. Vale lembrar que todo cuidado nas filas, obedecendo o distanciamento e máscara. Toda a precaução sempre é pouca, tá? Israel, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, decide hoje sobre o pedido de abertura do inquérito para investigar possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O clima pode esquentar um pouquinho em Brasília, né? Pode sim, Solange, pode esquentar e muito. As investigações têm como base as denúncias do ex-ministro de Segurança, Justiça e Servidor Público, Sérgio Moro, que se Bolsonaro tentou interferir ou não politicamente na Polícia Federal para ter acesso aos relatórios de inteligência do órgão. A comentarista Mônica Bergamo falou sobre esse assunto hoje pela manhã na rádio Band News FM. Vamos ouvir. O ministro Celso de Mello, que é o decano, né, o mais antigo magistrado do Supremo, ele deve decidir hoje se abre ou não uma investigação sobre as declarações do Sérgio Moro contra o Bolsonaro. A aposta, Megali, no Supremo é de que sim, ele vai decidir pela abertura. E se isso acontecer, a temperatura vai subir alguns perigosos graus em Brasília. Quer dizer, ainda que o procurador-geral Augusto Aras, ao pedir a investigação, tenha sido genérico, né, ele não determina uma investigação do presidente da República, mas sim das declarações do Sérgio Moro, dizendo que elas podem ser, inclusive, frutos de um crime de denunciação caluniosa, ou seja, o Moro pode ter feito declarações falsas e desonrosas a respeito do presidente Bolsonaro, mas o fato é que, a disputa de versões entre o Bolsonaro e o Moro, se esse inquérito for aberto, como tudo indica que será, essa disputa de versões, ela sai do campo político, ganha o palco jurídico, né? O que fará com que a repercussão política seja ainda maior.
E Jorge Oliveira deve ser o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ex-policial e advogado, ele comandava a Secretaria-Geral da Presidência da República. Luquinha. Conversar agora sobre as estradas com Israel. Israel, bora falar da Tamoios? Tudo tranquilo? Bora sim, Lucas. A Tamoios segue tranquila, sem nenhum ponto de lentidão neste momento. O motorista faz uma boa viagem, sentido Vale ou sentido litoral. Tem as obras lá no quilômetro 64, devido ao serviço de duplicação da pista no trecho de serra. Para quem sobe em direção a São José dos Campos, vai encontrar obras também lá no quilômetro 46, é o trecho de Paraibuna. Agora falando sobre a rodovia Presidente Dutra, Lucas, o motorista faz uma boa viagem, não temos problemas, mas ontem a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 372 quilos de maconha. De acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Civil, o condutor era motorista de aplicativo e recebeu cerca de R$2.000 para transportar a droga do Vale do Paraíba até Jundiaí, na Grande São Paulo. Ele foi detido, ele bateu o carro, a droga apareceu, ele foi detido e também levado ao 1º Distrito Policial de Jacareí. Lá, neste momento, ele recebe os cuidados médicos diante a Polícia Civil. Lucas. Obrigado. A gente até recebeu uma fotinho aqui, não consegui colocar a tempo. Mas para vocês verificarem aí também que acabou de... Obrigado, viu, Israel? Valeu aí pela informação. Bora falar um pouquinho, então, agora sobre o tempo para essa semana. Eu já vou te falar que você precisa beber muita água, porque é tempo seco, sem previsão de chuva, baixa umidade. Em Campos do Jordão, máxima de 21 graus, sol por lá. O mês acontece em Jacareí, máxima de 26, Cachoeira Paulista 28 e Taubaté, máxima de 27 graus. Em Caraguatatuba e Ilhabela, máximas de 28 e 29 graus, sem previsão de chuva também. Em São José dos Campos, máxima de 27, a semana inteira não varia muito, tempo seco, então beba muita água. Próximo bloco a gente comenta com vocês sobre maconha dentro de uma ambulância. Quem entendeu o porquê, a gente já explica, mas hoje também é dia de dicas da Ortovip. Você tem ficado em casa e de repente observou que começou a aparecer umas feridinhas na boca. O que pode ser? Tem alguma relação com o estresse que estamos vivendo atualmente com relação às notícias do Covid-19? Daqui a pouco no programa Falando Nisso vou falar sobre aftas e herpes. Coisas